Estamos aí mais uma vez, para a glória do Senhor, com temor e tremor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um tempo rico, abençoado. Está aguardando os irmãos que estão chegando aí. E, como eu já estava dizendo, na dependência do Senhor, confiando na misericórdia dEle, na bondade dEle, que Deus nos abençoe. Temos um tempo riquíssimo aqui. Felipe, Daniel, Selma, o Zezão, o André, Fernando, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Irmã Maria Nenzinha, meu pai, Cícero, Solange, também está aí. Que bom que Solange está aí. Paz, Selma, Deus abençoe toda a família aí. Giovana Oliveira, pastor Roberto Rodrigues, Patrícia, Deus abençoe. Luiz Fonseca, Juliano, família J4, Hermanezinha, paz, minha querida. Paz de Jesus sobre todos. A gente sempre faz esses primeiros minutos, aguardando toda a turma chegar, todo o pessoal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos encha da sua presença maravilhosa. Maria Aparecida Oliveira, lá de Natal, que bom! Beijo no coração de todo mundo aí, viu? De toda a família, de seu esposo, de toda a família abençoada aí. Deus abençoe, muito bom ter você aqui. Também Isaura, Simone, Mariana, eu tô passando aqui, aí fica alguns nomes que acaba passando, vamos lá. Mariana, Cícera, Gerson da Lúcia, Rose do Alex, o Alex da Rose, Zezão, Vera, Renan, Rodrigo, família abençoada, Deus abençoe vocês, viu? Irmã Maria da Paz, Deus nos abençoe, que Deus nos mantenha viva a palavra dele em nossos corações, o Deus que vê, o Deus que vê, o Deus que nos vê, o Deus que provê, o Deus que está provendo, proveu, tudo diante dele já é, nada o surpreende, né? Também o Rafa do Abraço tá aí com a gente, que bom. Guardar mais um minutinho aí, boa noite, todo mundo aí chegando, que bênção. Bom, eu acho que já chegou a nossa turma aí, chegou a Kelly do Júnior, Júnior da Kelly, Bruno, Giovana, toda essa família aí, deixa eu ver quem mais. Aproveitar esse momento aqui, eu vou falando das famílias que vai chegando aí, né? Já chegou aí o Roberto, Milani, Igor, Vitor, provavelmente talvez Paula também tá por aí. Fernando, Patrícia, Felipe, Mel, Samuel Valério. A Preta está com a gente hoje, que bênção, Preta, muito bom, muito feliz por você estar com a gente aí, viu? A minha mãe também está aí. O Alex e Rose, ninho vazio, né Alex e Rose? Filhas casaram e partiram na produção dos seus ninhos e estão enchendo os ninhos por lá. Que Deus abençoe, que bom. Aguardar só mais um minutinho, a gente já começa. Macedo, Deus abençoe, viu? Muito bom. É uma alegria ter sempre você por aqui com a gente. A gente possa aqui juntos celebrar o Senhor. Estaremos dentro de instantes lendo a palavra de Deus e buscando e permitindo, né? Tirando os barulhos de dentro da gente. Quando os barulhos saem, a gente consegue ouvir Deus. A gente consegue ouvir Deus pela palavra dele. Quando a gente lê a palavra dele.
Quando a gente lê a palavra dele com muito barulho, você chega no terceiro versículo, nem lembra mais do primeiro, já se foi. Há uma história sempre de uma missionária que tinha uma intimidade muito íntima com Deus, e algumas moças, né, algumas jovens se aproximaram dela e perguntaram assim: mas Deus só fala com você? E ela disse: não, Deus fala com todo mundo. A questão é que eu paro para ouvi-lo. Então nós estamos cercados de muito barulho. Muito barulho. Então, esses barulhos de todas as frequências de modulações, de invisíveis, visíveis, audíveis e não audíveis, audíveis na alma, né? Os medos, as dúvidas, as certezas demais. A certeza demais também atrapalha, né? Porque a única certeza demais que nós devemos ter é no Criador, é no Deus, é na graça, no amor, na bondade dele. Tem outras aí que atrapalham a nossa relação com ele, né? A gente quer pôr ele numa caixinha, a gente quer definir o infinito, a gente quer entender e compreender. Aqui é muito. O apóstolo Paulo deu uma definição muito linda. Eu fico imaginando a cena em que ele disse isso. Quão insondáveis! Não dá para entender. Quão insondáveis são os teus juízos, os teus pensamentos. O que a gente tem de Deus é aquilo que Ele dá, é aquilo que Ele revela, é aquilo que Ele se mostra. Deus é infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar. Muito mais. Bom, acho que já chegou o Daniel da Kelly, já chegou Diana também, Diana tá aí, Diana, Neil, Bianca, Thalita, e as famílias chegaram aí. Então a gente investe esses primeiros minutinhos até que todo mundo vai chegando aí, a gente vai citando os nomes e falando alguma coisa aqui. E como eu já disse, começamos mais uma live. Nós aqui da Igreja Betel, em São Bernardo do Campo, eu sou o pastor Roberval, um dos pastores da comunidade, faço parte dessa liderança, e que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e é na dependência dEle, confiando na misericórdia dEle, que nós aqui nos achegamos, lutando com o nosso coração, cheio de temor, vencendo os nossos temores, né? Existem temores e existe o nosso temor a Deus, que nos engrandece, que nos torna mais humanos, que nos coloca no nosso lugar, onde nós nos submetemos a Ele, ao Deus eterno, todo-poderoso. Amém? Chegou aí a Lucineide, a Cineide lá de São Paulo, espero que esteja lá também o Lucas, o Anderson, a Kelly, que esteja toda aquela turma lá, o Gilson. Ô Gilson, Deus abençoe, que alegria. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? E passaram alguns nomes aí. Lá a gente fala alguns nomes também, porque é muito bom, eu gosto de falar os nomes assim. É uma forma da gente... A interação ficar um pouco mais perto, né? Chegou Daniela Reis também, a irmã Isabel, Tigla, Neil, que benção, a Débora... que mais? Deixa eu ver aí. Vamos lá, então vamos lá, queridos. Nós já passamos aí 9 minutos. Eu esperava muito tempo. Estou percebendo que, para mim aqui pelo menos, dá uma travadinha, mas é muito lenta. Dá uma paradinha e vai. À medida que eu perceber, eu repito, né? Tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a Deus? Vamos orar? Orar é falar com Deus. Orar é pegar o coração e você... do coração, você falar a sua verdade para Deus, você falar o que você pensa, você confiar nele,
Ele ensina a orar. Às vezes a gente não sabe orar mesmo. Às vezes não, a gente não sabe orar. A gente não sabe. A Bíblia diz que nós não conseguimos orar, né? Nós não sabemos orar. Romanos capítulo 8, nós não sabemos orar. Não sabemos. Nós falamos, nós soltamos palavras no ar, mas orar. E uma das coisas que nos encanta é quando os discípulos andavam com Jesus todos os dias. Caminhava todos os dias ali. E aí, o que eles diziam? Eu fico pensando se eu fizesse parte daquele grupo de discípulos, o que era que eu ia pedir para Jesus? Quais seriam as minhas perguntas para ele? Eu sei que teve muitas outras perguntas, mas aqui ficou registrada o que é importante para nós, e uma delas me encanta, uma delas me maravilha. Quando os discípulos, que são herdeiros ali de Israel, desde o Gênesis, né? Então, Deus criou o Adão e ele já orava, ele ia lá e criava o altar e oferecia sacrifício, e os seus filhos, né? O Caim, o Abel, ofereciam sacrifício, oravam a Deus, e depois, geração por geração, Noé, Abraão, os profetas, toda a nação de Israel, a oração era o feijão com arroz, né? A farinha com peixe deles lá, o simples. Mas vem Jesus, a revelação, e ele chega e diz assim, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Queridos, essa é uma dos nossos encantamentos, né? Que bom, chegou o Vado lá de Suzano. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. E aí, eles pedem isso, me ensina a orar. E essa relação que nós queremos, é isso que nós queremos louvar e bendizer e exaltar o nome do Senhor. Então a gente vai orar agora, e pode ser que a gente abre o coração, a gente rasga o coração, por isso que ele convida também para uma oração que é lá dentro do quarto, a porta fechada, e você fala, e pode ter certeza, o Pai que te vê, que também te ouve, Ele que é o Deus que provê, é Ele que nos deu o Espírito Santo, que gera que nos gerou, nos regenerou, nos justificou, nos deu nova vida, vida nova, colocou em nós o seu Santo Espírito, enviou a nós, e louvamos a Deus pelo envio de Jesus, pelo envio do Espírito Santo, por nos dar a sua palavra, por nos encher o coração, por nos encher a vida, por nos dar a vida dele manifesta. E vamos orar então, com um coração bom e aberto para receber a boa palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, no nome santo, o nome que está acima de todo nome, o nome que nos deu, e é em nome de Jesus que oramos, é em nome de Jesus Cristo que prevalecemos contra o mal, é em nome de Jesus que recebemos capacidade de fazer alguma coisa boa. A capacitação vem do Senhor. É no nome de Jesus Cristo que a cura acontece. É no nome de Jesus Cristo que a sabedoria vem. É no nome de Jesus Cristo que a neblina é cessada, que os nossos olhos são abertos. É no nome de Jesus Cristo que existe a libertação, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É no nome de Jesus que temos acesso ao Pai, pois pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, um novo e vivo caminho nos foi aberto, o véu se rasgou de alto a baixo. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos, que nós vivemos, que nós celebramos. É nesse nome, Senhor, nos refugiamos nesse nome. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, porque sobre nós está o teu nome, sobre nós está o seu Espírito, em nós está a tua palavra. Obrigado, Senhor, te louvamos e te bendizemos, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora adorar o Senhor. Oi, gente, estou com muita saudade, oh, meu Deus, Mel, que bênção, Mel.
como a gente fica feliz de ver isso e saber que você em toda live, você está aí prestando atenção, que está atenta. Nós amamos você, viu, Mel? E todos vocês que estão com a gente aqui, a gente não está se vendo, está longe, mas eu sinto aqui perto, assim, eu sinto vocês força, isso me alegra de saber que eu não estou sozinho, de que nós não estamos sozinhos. Eu oro a Deus que esse sentimento, que essa presença, que essa graça de Deus inunde o coração de todos vocês, de saber que nós somos uma família, de que nós estamos em Cristo Jesus, de que pertencemos a Ele, de que Ele está nos guardando, de que estamos no mundo. E quanto mais sofrimento vai nos fazendo a gente desencantar do mundo, a gente vai se desencantando do mundo. Eu lembro das últimas palavras do Dr. Russell Shedd, quando ele estava partindo. Ele disse: eu estou desmamando do mundo, e a nossa pátria está no céu, de onde também esperamos o nosso Salvador. E a igreja de Jesus diz: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas também a gente não fala isso como quem está fugindo com medo, com covardia, porque Ele nos deu o espírito de poder, o espírito de vida. Paulo disse: o meu desejo é estar com Cristo, o meu desejo é chegar logo, é cruzar logo a linha de chegada, é chegar lá na presença dEle, onde não haverá dor, choro, onde não haverá mais angústia, onde nós estamos livres de todo mal, de toda sombra, de toda peste, de tudo, seja lá o que for. E na presença dele há gozo eterno, liberdade, vida, alegria. Mas aí ele fala: eu desejo estar lá, mas por amor de vocês, porque Deus ainda tem algo em nossas vidas aqui, por amor de tanta gente que precisa ouvir o Evangelho, que precisa receber a palavra da vida, que precisa receber o Espírito Santo, que precisa ser resgatado pelo Senhor. Eu e você ainda estamos aqui, por isso abra a sua boca, vamos proclamar que tenhamos que passar por sofrimentos, e o sofrimento só nos faz desejar. O sofrimento só nos faz desejar mais e mais o céu. Mas enquanto estamos aqui, adoramos a Deus. Em nome de Jesus Cristo, recebemos vida, recebemos força, somos restaurados, ensinados, consolados, e com a consolação que a gente recebe de Deus, a gente consola outros, no nome precioso e santo de Jesus. Amém? Vamos lá adorar o Senhor com as meninas, vamos cantar aqui, celebrar, e que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos lá. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Motivo de alegria, né? Para nós, mais uma vez, estarmos aqui para louvarmos e adorarmos ao Senhor, né? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E estou feliz, né? É nos braços de Cristo que nós encontramos o verdadeiro descanso, a verdadeira alegria, mesmo em meios de guerra, mesmo em meio de tribulações. Nós encontramos em Cristo, né? Nos braços dele a segurança, a confiança, a fé, a esperança. Que você possa encontrar, né? Somente nos braços de Cristo nós encontramos isso, amém? Vamos adorar o Senhor. Amém. Glória a Jesus. Os ventos tentam me afastar e me dizer que estou só. O medo tenta me parar. Eu creio em ti, eu creio em ti. Se pelo vale eu passar, se a morte tenta me cercar, se a minha fé estremecer e a figueira não florescer, olho para ti.
morte tenta me cercar, se a minha fé estremecer e a figueira não florescer, olha pra ti. Eu descanso em teus braços, teu amor não vai falhar. A minha vida eu entrego, teu amor não vai falhar. Impossível, eu não temo mais, em tua presença eu encontro paz. Estou seguro, eu sei que nada vai me abalar, tuas promessas vão me sustentar. Estou seguro, o impossível eu não temo mais, em tua presença eu encontro paz. Estou seguro, eu sei que nada vai me abalar, tuas promessas vão me sustentar. Estou seguro, eu descanso em teus braços, teu amor não vai falhar. A minha vida eu entrego, teu amor não vai falhar. Amém, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Cristo nunca falha, né? Ele sempre permanece firme e fiel. O Senhor é fiel e verdadeiro, né? Para aqueles que confiam nele, dá a sua confiança, tenha total confiança em Cristo. Ele está sempre presente na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te só um dia da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, não quero seja o dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, quero dar-te minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento
a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que é meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Aleluia. Sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, sejas meu universo. Amém. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Eu queria orar mais uma vez, pedir a Deus que nos guie nessa nossa conversa aqui. Eu sempre, em todas as lives, né? Esse nosso não é um bate-papo, porque eu falo aqui, mas você escreve aí, a gente vai tendo esse feedback. Mas é como se a gente estivesse sentado à mesa ou na sala e a gente pudesse ter uma conversa acerca, e o nosso assunto é o reino de Deus, né? Tem sempre uma frase que a gente fala lá, que o assunto de Jesus Cristo, né? O assunto do Evangelho é Cristo, né? O assunto de Cristo é o reino de Deus. Ou tem uma frase que a gente acaba dizendo assim, o nosso assunto é o Evangelho. O assunto do Evangelho é Cristo. E o assunto de Cristo é o reino de Deus, né? Ele foi enviado pelo Pai e em uma ocasião ele disse assim, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai, e depois para isto eu vim, e o tempo todo ele sempre se referindo ao Pai, né? Ele diz, o que eu faço não faço de mim mesmo, mas faço aquilo que eu ouvi do meu Pai, e assim por diante, tá bom? Então eu queria junto com vocês ler um texto, mas antes da gente ler esse texto da Palavra de Deus, eu queria pensar com vocês assim, o que a gente tem aprendido nessa pandemia, nessa situação mundial. Isso é surreal, né? Eu quero passar rapidamente aí, você começou antes de ontem o Ramadã, que é uma dos eventos ou tradições ou festividades ou dos momentos mais sagrados do Islã, né? E está fechado, né? A mesquita, lá a Meca, está fechada. Só os funcionários estão lá. Nós tivemos aí a Páscoa, uma das datas, ou a data mais importante para o cristianismo, para o cristão. E nós tivemos aí
todos os eventos cancelados, né? Fizemos e comemoramos, celebramos em nossas casas. E o cristianismo, ele tem essa característica maravilhosa de que o Deus ao qual nós adoramos, o Deus que é criador dos céus e da terra, ele não está lá, ele não está geograficamente no lugar. Ele declarou que eu virei e farei morada. Então ele habita em nós. Ele veio fazer morada em nós. O Espírito Santo de Deus foi enviado para habitar em nós. Não é? Jesus declarou isso muitas vezes. E eu, conversando com alguns irmãos, não é? Até numa das conversas com o pastor Roberto, eu disse que eu estava com medo de que eu não mudasse, de que não mudasse. E eu continuo com esse medo, eu continuo pensando assim, meu Deus, se a economia do mundo foi impactada, indústrias bilionárias fecharam a produção em Hollywood, né? Não há notícias, eu não tenho notícias de que em Hollywood estão produzindo filmes, uma indústria bilionária. A Disney está fechada. O turismo no mundo cessou, está também em alguns lugares e ainda está aí voltando, mas aquela pancada forte já passou. Então a economia foi impactada, a religião em todos os aspectos foi impactado, né? A política está sendo extremamente impactada, famílias, países, nações, as superpotências estão aí sendo impactadas. Então eu penso assim que a igreja não deve passar de maneira ilesa. Ela não deve passar de forma ilesa, de forma que ela não seja impactada. Mas por outro lado não, mas abrindo o leque, né, e chegando mais perto e analisando e pensando mais, nós não podemos esperar mudanças naquele que não nasceu de novo. A mudança verdadeira, ela só acontece quando um coração é transformado. Você talvez tenha conhecido pessoas que já prometeu para você, não, eu errei e eu prometo para você, a partir de hoje eu vou mudar, não, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. E dias depois, meses depois, a pessoa vai e faz a mesma coisa. Eu mesmo já fiz algumas promessas para minha esposa, dizendo, olha, não, eu vou mudar, eu vou melhorar, não vou fazer mais isso. E ela está aqui assim, ó, eu não vou fazer. Talvez o seu marido aí, do seu lado aí, algumas vezes, não, eu vou ser melhor, eu vou fazer as coisas melhores, eu vou... E daqui a pouco a gente apronta. Então, pensando nisso, a gente não pode esperar mudança em que não foi transformado, um coração em que Deus não habita nele. A natureza humana, ela quando caiu, quando o Adão pecou, quando houve a queda, né, toda a humanidade ali caiu. Então ela ficou deformada, ela ficou depravada, ela ficou corrompida pelo pecado. E ela não consegue sair dessa situação. Não há como sair, né? Somente quando Deus resgata, quando Deus dá vida nova, quando Deus ele não recauchuta, ele não melhora, ele dá vida nova, não é? Isso aconteceu, foi revelado a nós na cruz do Calvário. Diante de Deus, tudo já é. Deus, para ele, tudo já é. Não tem passado, presente nem futuro. Mas ali ele tira as suas roupas, ele lava os pés dos discípulos, né? E aí ele diz assim, ó, o que eu estou fazendo agora vocês não sabem, mas vocês vão ficar sabendo. Então ele vai dando dicas e falando que vai sendo revelado. O apóstolo Pedro diz que é como a luz da aurora, né? Vai sendo a profecia, aquilo que aponta para o propósito de Deus vai sendo revelado, vai vindo e trazendo
essas verdades ao nosso coração. Então, o ser humano ele não tem como, por si só, fazer nada de bom. Então, pensando nesse aspecto, o que o mundo vai mudar? Não vai mudar. E eu não estou sendo pessimista, não. Eu estou sendo realista, com o meu pé no chão e olhando para a Escritura. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, Pedro, e Paulo em algumas cartas, Timóteo, Gálatas, Coríntios, ele fala que no fim dos tempos os homens serão, ele dá ali aí ele dá a característica, ele dá ali ele dá o raio-x, ele dá ali o perfil da sociedade. Então ele fala que serão arrogantes, soberbos, presunçosos, sem amor pela família, desviados da verdade, que ignoram a Deus, que Deus é o próprio ventre, que são inimigos da cruz. E a Escritura está farta, né? Tem uma fartura, né? Ela tem muito ensino sobre isso. Agora, o que nós não podemos, independente da pandemia, quem é que não pode estagnar? Quem é que não pode não mudar? A igreja de Jesus. Aquele em quem é habitado pelo Senhor. Aquele em quem o Espírito de Deus habita e governa. Aquele que tem a palavra de Deus como palavra final e absoluta. Aquele que tem Deus como soberano, Cristo como Senhor, em que o Espírito de Deus está ali sondando, trabalhando, vivendo. Essas pessoas, Jesus diz que essas pessoas são o sal da terra, a luz do mundo. Que elas devem fazer uma diferença onde elas estão, na sua casa, no seu bairro, na empresa onde trabalha, no trânsito, dirigindo o seu carro, no administrar os seus bens. Ele não pode mais fazer como o mundo faz. Porque o mundo não foi regenerado. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, diz que há um grupo que será irreconciliável. Nós fomos reconciliáveis. Nós recebemos uma nova vida. E essa nova vida não tem nada a ver com a vida daqueles que não conhecem a Deus ou daqueles que se rebelam contra Deus. Há pessoas que abertamente falam contra Deus, que blasfemam, que não aceitam Deus. Eles querem um Deus que satisfaça o seu coração, que satisfaça o seu ego. É um Deus que se torne um servo, né? Isso não é Deus, é um ídolo criado pelo homem para servir o homem, mas que na verdade, sem o homem perceber, se torna escravo daquilo que ele criou, dessa idolatria. Então o que nós estamos aprendendo nessa pandemia? E eu quero falar, se eu puder, né, falar com você, né? Sonda, clame a Deus. O que estou mudando? Não posso passar por essa situação e continuar a mesma pessoa. Não posso. Não posso continuar relapso. Não posso continuar negligente, eu não posso continuar... É claro que nós somos humanos, falhos, somos pecadores, lutamos contra o pecado, mas quando eu falo mudar, significa que isso deve ter gerado em nós maturidade. Agora eu estou mais maduro. A mudança da qual eu estou tentando falar com vocês é exatamente isso. Não é mudar, no sentido assim, eu era uma pessoa, eu sou outra. Isso já aconteceu, não é? Nós éramos perdidos e agora fomos regenerados, salvos, reconciliados. Agora, essa pessoa, ela tem que ser a mesma, mas não pode continuar sendo a mesma. Parece meio louco, né? Por exemplo, quando você pega uma foto sua de 20 anos,
Você pode olhar assim e dizer assim, poxa, esse camarada tinha cabelo. 20 anos, não, acho que com 25 eu já estava caindo aqui as coisas. Mas assim, meus 16 anos, 17, 18 anos, eu tinha uma cabeleira. Né? Então, quando eu olho aquelas fotos, eu não sou mais aquele. Mas eu continuo sendo o mesmo. Mas eu não sou mais aquele. Então é mais ou menos essa coisa filosófica aí, né? É ser o mesmo, mas... Então eu falo no sentido de maturidade. De maturidade. A arrogância deve perder espaço em minha vida. A generosidade deve ganhar espaço. O amor de Deus deve inundar a minha vida e tomar posse. A ira não deve mais encontrar lugar no meu coração. Entende a maturidade? Eu era uma pessoa iracunda, eu irava com facilidade, e com facilidade eu xingava, eu não tolerava, eu tinha uma dificuldade enorme de perdoar, uma dificuldade enorme de amar. Eu tinha facilidade de amar quem me fazia bem, quem me dava vantagens, quem me protegia, quem de alguma forma me paparicava. Então essa pessoa é fácil de amar, não é? Mas amar aquele que não é amável, abraçar aquele que não é abraçável, é só os filhos de Deus. Não é? Orar por aquele que persegue, não dar os seus lábios à maledicência. Então isso chama-se maturidade. Então nós nascemos de novo, fomos regenerados, o Espírito de Deus habita em nós, mas nós ainda temos muito a crescer. E acredito, a Bíblia nos fala sobre isso, dá muitas dicas, muito ensinamento, e nós já aprendemos que nós entramos em situações disjuntivas. Uma delas é o sofrimento. O sofrimento profundo, agudo, ou ele vai me tornar uma pessoa melhor, ou ele vai me tornar uma pessoa amarga, vingativa, rancorosa. Então, quando o sofrimento vem e me torna uma pessoa amarga, vingativa, rancorosa, uma pessoa em que não há perdão, há uma dificuldade enorme de acreditar que o Espírito Santo de Deus está morando nesse coração. Porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. E não perdoar é pecado. Não é desobediência. Inclusive, o maior mandamento é amar. O maior mandamento é amar a Deus e o próximo. Então, não amar a Deus e não amar o próximo é cometer, quebrar, é desobedecer o maior mandamento, o maior dos mandamentos. Então, nós estamos sendo levados a essa maturidade, e Efésios 4 fala que o Evangelho, que a palavra de Deus, que a igreja de Jesus Cristo, ali fala dos vínculos, fala do ensino, fala dos ministérios, da mão de Deus sobre nossas vidas, nos aperfeiçoando, nos moldando, é como ferro afiando ferro, tirando as arestas e nos fazendo, aperfeiçoando, trabalhando a nossa vida. Lembra que eu disse lá atrás que quando Deus veio sobre nós, ele não veio aperfeiçoar e melhorar a velha natureza. Ela não tem cura. Não é? Então, por isso que ele diz nascer de novo. A velha natureza, o velho homem, é que se nascer de novo. Então, ele fala de uma nova vida, de uma ação regeneradora do Espírito Santo, nos tornando uma nova criatura. Eis que tudo se faz novo. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Agora, eu não posso ser uma pessoa nova, que recebeu a nova vida, que recebeu a palavra, que recebeu o Evangelho, que o Espírito Santo de Deus veio habitar na minha vida, né? E que eu agora continuo como eu era antes. Eu tinha dificuldade de perdoar, continuando.
tinha dificuldade de amar e só amava por interesse, então continua amando por interesse. É uma grande dificuldade que você e eu precisamos fazer essa avaliação e pedir que o Espírito de Deus opere em nossas vidas. Então a pandemia ela está sendo aí trazendo a nós uma grande oportunidade de reavaliarmos valores, reino de Deus, o primeiro em nossas vidas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O que significa primeiro lugar? Então eu queria chamar você para essa conversa e para essa análise. É uma autoanálise, mas que o Espírito de Deus fale ao seu coração. É uma sondagem que o Espírito Santo fale conosco. Encha o nosso coração, encha a nossa vida, dirija os nossos passos, nos capacite a chegar nessa posição. Então, nós já sabemos que o mundo não vai mudar senão de mal a pior. Mas a igreja, que é luz do mundo e sal da terra, ela precisa ser e marcar a diferença. Deve fazer com que o evangelho de Jesus seja experimentado. Há muitas pessoas que fazem crises, que reclamam, falam, esses ladrão, esses crentes é tudo isso, tudo aquilo, e que fazem críticas terríveis. Né? Provavelmente é porque eles nunca viram o Evangelho, nunca experimentaram o Evangelho. Eles só ouviram falar. Isso é só ouvir e ficar só no ouvir é religião. Crescer e amadurecer. E Efésios 4 nos leva a crescer em maturidade, à estatura de varão perfeito. Paulo fala, eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu cantava como menino, eu orava como menino, eu fazia coisas de menino, mas agora me tornei a ser homem, eu agora amadureci, eu agora aprendi, eu agora conheço, né? Me foi revelado e agora o Jó, ele fala isso, ele tem uma teologia, ele tem um entendimento, ele tem uma visão de Deus. E ele começa, e ele tem uma vida ali, o homem mais rico do Oriente. Um homem riquíssimo. Todos batiam continência para ele. Todos diziam para Jó, sim, senhor, era um homem justo. Era um homem fiel. O próprio Deus dá o testemunho dele no primeiro capítulo, nos primeiros versículos. Quando o inimigo se aproxima e fala, e ele diz assim, viste o meu servo Jó, homem fiel e temente, e que se desvia do mal? A Cida está dizendo que travou demais gente aí. Aqui eu sei que dá uma travadinha, mas é muito rápida a travadinha que dá, tá bom? Eu vou continuar aqui. Jó também tinha uma visão de Deus, tinha um conhecimento de Deus. Só que ele tinha fazendas, ele tinha jumentos, ele tinha ovelhas, ele tinha cabritos, ele tinha gado, ele tinha a sua fazenda, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. E de repente, ele perdeu tudo num dia só. Num dia só ele perdeu 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza. Enquanto alguém estava dando a notícia para ele, a Bíblia diz, e enquanto este ainda falava, chegava o outro. Uma notícia atrás da outra. Uma notícia atrás da outra. No fim do capítulo ele diz assim, Deus deu. De novo, Deus deu e Deus tomou para si. Né? Louvado seja Deus. É uma revelação maravilhosa. Só que isso é no capítulo 1, então ele vai lá no capítulo 42, a partir do 38, ele começa, tem ali uns embates teológicos com seus amigos. Jó, você só pode ter pecado, você fez isso, você fez aquilo.
E aí começa aquelas... Chega uma hora que ele vai para Deus e Deus começa a fazer perguntas para Jó. Faz umas perguntas para ele. Você sabe como que se forma a chuva? Você sabe como que um servo é formado no ventre? Você sabe como os ossos são? Você sabe? E começa a fazer perguntas. E aí no capítulo 42, ele tem uma revelação de Deus fantástica. A gente não sabe exatamente como se deu isso. E ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse entendimento, essa revelação que nós vamos tendo de Deus, que nós vamos crescendo, que nós vamos avançando, é isso que vai nos tornando, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais isso tudo vai mudar a forma como eu falo, como eu me comporto. Por exemplo, eu estou numa situação de grande pavor e medo, né? Mas quando eu sei que veio o socorro, quando eu sei que estou protegido, quando eu recebo a notícia de que o meu problema já foi resolvido, isso me dá tranquilidade. Por exemplo, uma coisa bem simples. Quando alguém vai num hospital e passando muito mal e é internado, e o diagnóstico primeiro, quando os médicos falam, olha, isso aí é algo muito grave, esses sintomas é disso, e aí o coração, a pessoa fica tensa. E se é um filho, então, né, a gente fica ali, uma mãe, alguém que a gente ama, ou se é a gente mesmo, veio ali aquele primeiro diagnóstico. E aí vai fazer os exames. E aí, enquanto os exames não chegam, a gente fica tenso, a gente fica... Agora, e se esses exames vierem dizendo... E se esses exames não trouxerem boa nova? E se esses exames trouxerem notícias complicadas? E aí fica tenso e fica... Até que, quando vem o diagnóstico, que o médico fala assim... Olha, não é nada do que a gente pensava, isso não é nada, isso não tem problema nenhum. E aí a gente faz o quê? Graças a Deus. Graças a Deus. A gente fica aliviado. Há uma descarga emocional. Exatamente acontece no nosso dia a dia, só que não tão rápido como quem vai no médico e espera um diagnóstico. No nosso dia a dia. A nossa expressão de fé, a nossa relação com Deus, como nós olhamos para Deus, como nós vemos a Deus, quem é Deus para nós? Qual é a minha relação com Ele? O que muda é o entendimento do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. É a boa notícia de que o socorro veio, de que a cura chegou, de que a proteção está por todos os lados. O Evangelho é a boa nova de que Jesus Cristo morreu na cruz como sacrifício vicário em nosso lugar. Não tem mais condenação para mim. É em favor dos pecadores. E que ressuscitou, estabelecendo a paz aos nossos corações e a nós. E estabelecendo o meio da reconciliação com Deus, que inunda-nos de paz. Então, tendo paz com Deus, sabendo que somos amigos de Deus e de que Deus é nosso Pai, muito mais que amigo, é o nosso... Estamos seguros. Mas a gente vai entrar já no texto. O tempo voa, né? Então eu quero fazer esse apelo para você. Esse apelo. Ainda que nada mude, ainda que as coisas aqui fora não mudem, meus irmãos, clame a Deus, chore, peça a Deus, diga: Deus, não deixa nada aqui do jeito que era.
Não deixa nada aqui do jeito que era ontem. Não deixa nada aqui amanhã como é hoje. Me leva a essa intimidade maior, a esse crescimento, a esse zelo, a esse caminhar com o Senhor. Porque a gente tem visto e a gente pensa assim, depois dessa pandemia, muita coisa vai mudar. Eu já percebi que não. E eu, em alguma vez, como é que eu pensei que poderia mudar? Como é que eu pensei que poderia mudar? Não vai mudar. Só vai mudar quando Jesus muda o coração. As nossas mudanças só são verdadeiras, só são permanentes quando ela vem de um coração mudado, de um coração transformado. Senão, se a natureza, nós não recebemos uma nova natureza de Deus, nada vai mudar. Nada vai mudar. E nós já aprendemos isso, queridos. Israel, você pega o livro de Juízes, e aí eles estavam numa situação, vinha uma pandemia sobre Israel. Israel, em alguns casos, ficava debaixo do jugo dos filisteus, ficava lá dos medianitas, escravos, eles vinham e roubavam tudo, e aí eles clamavam por socorro, o Senhor vinha, levantava um juiz, uma liderança, havia uma restauração espiritual, havia arrependimento, havia mudança de coração ali, eles se voltavam a Deus, eles pediam perdão do seu pecado, eles clamavam ao Senhor e o socorro deles, do jugo daqueles inimigos. Passava-se uma geração, passava-se um tempo, lá estava o povo de Israel outra vez adorando Baal, adorando adorando os deuses, e ali era só uma questão de tempo. Aí, e isso vai acontecendo. No finalzinho, chega ali uma geração, e aí o Senhor, na sua palavra, em Juízes, diz assim, e levantou-se, depois de Josué, depois de Moisés, Josué, todo aquele milagre dos 40 anos no deserto, a divisão das terras, aquelas coisas maravilhosas que aconteciam, essa expressão do que Deus havia feito com eles, milagres, onde o povo de Israel chegava, a terra, os habitantes da terra tremiam de medo, de pavor. O Deus deles é muito forte, o Deus deles é invencível. Passado, aí Moisés, Josué morreu, e aí diz o quê? Veio uma geração que não conheceu e nem as suas maravilhas. Se esqueceram de Deus, não sabiam quem era Deus e nem o que Deus tinha feito. Abandonaram a Deus. E lembre-se, toda vez que Josué, Moisés passava por uma situação, eles colocavam lá memoriais, colocavam 12 pedras, e no rio, e havia memoriais por toda parte, dizendo quem era Deus, dizendo quem era, e eles não sabiam mais quem era Deus, eles se viraram contra Deus. Então, toda vez que acontecia isso, Deus enviava um juiz e levantava uma liderança e socorria aquele povo. Até aí, em Gênesis ele fala, eu vou dar a vocês um coração novo. Aí ele vem e ele fala da nova aliança. Ele fala, eu vou dar para vocês um coração novo. Eu colocarei em vocês o meu espírito. E isso acontece em Jesus Cristo. Quando o Evangelho se torna visível, o Evangelho se faz carne e habita entre nós, Jesus Cristo. E aí a nossa natureza é mudada, recebemos um novo coração, recebemos o Espírito Santo de Deus. Essa mudança precisa ser definitiva e crescente. A velha natureza continua em nós, somos tentados. Há uma tentação o tempo todo no nosso coração, mas você e eu precisamos, clamar o Senhor, confessar a Ele a nossa pequenez,
e dizer: Senhor, não deixa nada aqui do jeito que está. Transforma e muda. Porque nós já fomos transformados e mudados. Agora, me leva ao crescimento. Me leva à maturidade. Me faz crescer. Me faz conhecer mais de ti. Me faz viver como um adulto espiritual. Me faz viver como um santo, me faz viver como alguém que te ama, me faz viver como alguém que tem um coração de servo, um coração que te adora, um coração que te busca intensamente, um coração que te deseja, um coração rendido, um coração transformado. Então, queridos, a pandemia, ela não vai mudar. Pelo contrário, eu até penso que ela, quando abrir essa porteira, vai sair uma boiada para recuperar o perdido, para querer restaurar aquilo que perdeu, a ganância do que tem sobre o que não tem, empresas que estão bem estabelecidas, monetariamente, estão babando para consumir e sugar aquelas que estão derretendo, para sugar, porque esse é o coração do capitalismo, que é um capitalismo, onde há um avanço, e isso vai acontecer. A igreja precisa ter uma outra visão. Eles vão sair em busca disso, e nós vamos, como sal e luz, viver o evangelho, proclamar uma aliança com o Senhor, renovar o nosso coração, o nosso amor, a nossa esperança, a nossa missão, o nosso entendimento da nossa missão, de congregar, de viver, de caminhar, de ser um em Cristo Jesus, de entender que Deus nos colocou no corpo, que Deus nos conectou, que Deus nos deu dons e talentos, e que possamos viver e servir ao Senhor, no dom, no talento, com a capacidade, com as habilidades que Ele nos deu, que Ele nos capacitou. O Evangelho, ele é Cristo habitando em nós, Ele nos capacita a resistir o sofrimento, a fazer uma leitura diferente do sofrimento. O salmista, não sei se foi Davi ou Asaf, mas ele, em algum momento, no Salmo 119, ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido. Porque o sofrimento, ele é pedagógico. O sofrimento, ele nos molda, ele nos faz crescer. É aquele oleiro amassando o barro para tornar ele melhor. Então, que você e eu tenhamos esse entendimento de fazer essa aliança com o Senhor. Dizer: Senhor, que haja aqui um AD e um DC, um antes e um depois, né, dessa pandemia. Que haja assim uma reflexão. Aproveita esse tempo. Eu sei que muita gente está trabalhando, tem gente que até fala: nossa, eu estou trabalhando mais do que antes, eu não estou tendo tempo para nada. Mas, em nome de Jesus Cristo, arruma um tempinho de oração, arruma um tempinho de reflexão, nem que seja ao deitar ou ao levantar, um tempinho de ir à Escritura, de tantos barulhos para que você ouça Deus, para que você ouça o Senhor te direcionando a palavra, te dirigindo, construindo em você uma fortaleza. Então, queridos, a pandemia, sim, tem ensinado e vai nos ensinar muitas coisas. Ela vai proporcionar e facilitar muitas expressões eu tenho experimentado, eu tenho visto muita generosidade, tenho experimentado visita de anjos. Anjos no modo, não foi um anjo nenhum que veio, foi pessoas, né? Pessoas, mensageiros de Deus. Eu tenho experimentado o amor, o carinho, tenho experimentado na vida de muitos de vocês que estão me ouvindo e sabem do que eu estou falando. Eu tenho experimentado esse cuidado, esse zelo.
Mas também, queridos, eu tenho experimentado e visto o egoísmo, as coisas que não convém nem falar. Mas tenho visto tanta coisa boa também. Quando foi distribuídas as cestas básicas, pessoas que a gente sabe que precisavam, e chegou e disse, olha, eu abro mão para dar para aquela pessoa, porque eu sei que ela está precisando mais do que eu vou dar um jeito. A gente se vira e passou para outra pessoa. Ontem eu tive uma experiência dessa também. Eu tive que sair ontem e passei na casa dos meus pais, deixar uma coisa, e aí passei, e quando eu cheguei mais à frente eu vi uma pessoa moribunda, estava caída na calçada, encostada no muro, e aquilo me angustiou o coração de ver aquela pessoa ali. E eu passei e fiquei ali arrasado. Falei, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para aquela pessoa? E fui embora. E fiquei, aquilo não saiu de mim. Porque a verdade é que quando a gente vê uma coisa assim, a gente quer tirar da nossa cabeça, a gente não quer ver, na verdade, a gente não queria ver aquilo. Aí a gente vê o Espírito de Deus vai me incomodando, e eu tinha recebido uma palavra antes, já eu estava sendo incomodado por aquela palavra, e aí eu fui embora, e aí eu comecei a falar com Deus. Deus, o que eu posso fazer por aquela pessoa? No mínimo, o que eu posso fazer? E aí veio claramente, de novo, e me veio muito forte assim, você pode talvez não mudar a vida dela agora, mas você pode pelo menos matar a fome dela agora. E me deu uma direção, e eu corri no mercado, eu comprei umas comidas, eu comprei algumas coisas, e, assim, algumas coisas prontas que ele pudesse comer ali, e aí levei uma sacolinha, e aí dei a volta, e quando eu cheguei naquele homem, ele já tinha, alguém passou por lá, e já tinha levado uma sacola para ele. E aí eu falei, olha, e aí fui falar para ele de Deus, do Senhor, e disse, olha, Deus moveu meu coração, e comecei a falar para ele, né? E quando eu dei para ele, ele disse para mim assim, olha, eu já recebi, né? Eu já tenho aqui, mas eu vou receber porque eu vou dar para outra pessoa ali. Aquilo, eu acho que tudo aquilo que Deus me moveu ali, não tinha nada a ver com aquilo, mas tinha a ver com o que Deus estava me ensinando, com aquilo que Deus estava mexendo no meu coração. Aquele homem moribundo ali recebeu uma sacolinha, e ele já entendeu que já era o suficiente para ele, e aquilo que ele estava recebendo, ele disse, eu vou dar para outra pessoa, eu vou dar para alguém ali. E esse coração, que essa atitude dele mexeu muito comigo. E que a gente possa... Então eu tenho visto essas expressões de amor, de generosidade, alguns vislumbres, né, de Deus no ser humano. Então nós que somos sal e luz, habitados pelo Espírito, devemos viver uma vida que manifeste o Evangelho, na segurança do Evangelho, na paz que o Evangelho dá, na vida que o Evangelho promove e realiza, na santidade que o Evangelho nos direciona. A pandemia vai passar, meus queridos, e uma coisa nós temos a certeza absoluta. Eu estava lendo aqui, lá em Amós, eu vi em Amós, eu vi Jeremias, vários e vários textos. E o dia do Senhor está próximo. E o dia do Senhor, o tempo todo dizendo isso. Aí, isso 700 anos antes de Cristo. Aí, 750, 800 anos depois, né? Você vai ler Tessalonicenses, isso no ano 60. Você vai ler Timóteo, você vai ler ali as cartas de Paulo. Ele fala assim, o dia do Senhor está próximo. Você vai ler Pedro, o ano 60, ele diz, olha, o Senhor está próximo, o dia do Senhor está próximo. E eu quero dizer para você, 2000 anos depois, não é? Agora, 2800 anos depois das profecias lá de Isaías, de Amós,
lá dizia que o dia do Senhor estava próximo, 2.800 anos depois está muito mais próximo e pode ser a qualquer momento, meu querido. Nós não podemos mais deixar para amanhã, nós não podemos mais deixar para depois, nós não podemos mais procrastinar a nossa vida, de priorizar a nossa vida com o Senhor, a nossa vida com o Eterno, a nossa vida com o Senhor. Então a pandemia vai passar, mas a igreja continua. O mundo continuará sendo o mundo, mas a igreja precisa ser mais igreja. Se o mundo vai continuar sendo mais mundo, a igreja precisa ser mais igreja, muito mais igreja, mais igreja. Precisa ser madura, crescer, viver para a glória do Senhor. E é isso que o Senhor está nos chamando para que a gente possa fazer isso. E tenha certeza, meu querido, Deus está cuidando de você. Não tem nada perdido, não tem nada perdido. No Senhor não há nada perdido. Estamos nele e nele. Amém? Nós vamos viver nisso. E eu ia ler um texto aqui, mas eu vou ler outro aqui, né? Eu ia ler os dois, mas eu vou ler só um. Quero ler com você Lamentações, e já encerrar. Lamentações capítulo 3, versículo 19 em diante. Lendo a palavra de Deus. Queridos, eu tenho falado muito isso porque está aqui assim. Provoque a tua fé. Agora provoque dentro da tua casa a manifestação do Evangelho. Provoque para que realmente a gente saia dessa situação, porque o sofrimento ele realmente é pedagógico. Deus está trabalhando, moldando. A Bíblia fala lá em Pedro, onde eu ia ler, diz que vem um fogo. E esse fogo, o fogo ardente, capítulo 1, ele nos torna melhores. Ele diz assim como o fogo purifica o ouro, ele fala que o fogo do sofrimento nos purifica. Então aquilo que eu disse de Jó, o sofrimento quando vem sobre nós, quando se abate sobre nós, ele tira todas as mentiras, ele tira todos os enganos. E quando eu falo mentira, não é num sentido pejorativo, é que às vezes a gente tem uma fé, a gente tem uma credibilidade, e aí o Senhor, como Jó, eu te conhecia, mas agora eu te conheço, agora eu te experimento. É isso que Deus nos convida, experimentá-lo, viver, tornar visível isso. Eu não quero mais ouvir de forma intelectual, de viver experiências dos outros. É maravilhoso quando o seu testemunho me encanta, quando o seu testemunho me edifica, mas Deus também tem coisas para você. Deus também tem coisa nova para a tua vida. E olha o que diz aqui Lamentações. Então, cabeça no céu, a gente entende, o mundo não vai melhorar no sentido, pandemia, a gente está vendo muita generosidade, muita bondade, a gente vai ficar todo mundo bonzinho. Não vai ficar bonzinho, não vai ficar. É só as primeiras oportunidades. Há muito tempo atrás, eu assisti alguns reality shows, aquela primeira semana, eles chegam na casa e coisa linda e maravilhosa, todo mundo amigo, todo mundo se abraçando e se beijando. É só passar a primeira semana e estão querendo se matar. Esse é o coração humano. Talvez no seu casamento você passou por algumas situações assim. No namoro, essa é a mulher da minha vida, ou esse homem aqui, esse é um príncipe, aí casou e o sapo. Mas o Senhor, a terceira dobra nesse casamento, vocês se amam, o coração foi revelado um ao outro, vocês vivem bem no Senhor, mas tiveram atritos. É isso que vai ser, porque o coração humano ele é corrupto. O coração sem Deus, o coração sem a nova natureza de Jesus Cristo, ele é só a pessoa, por exemplo, você gosta de uma pessoa. Aí, nossa, você tem uma admiração por aquela pessoa. Aí, por algum motivo, às vezes não é nem verdade, mas uma pessoa que você gosta também chega para você e fala que aquela pessoa falou mal de você. Aquela pessoa lá denigriu a sua imagem, que aquela pessoa foi falsa com você. Pode ter certeza, na hora, seu coração faz assim, aquela pessoa, e aí já começa aquela engata, eu fiz isso, aí abre a gaveta e puxa um monte de promissória.
Isso é o coração humano. Esse é o coração humano. Mas o novo coração que Deus nos dá, nos leva a amar, nos leva a perdoar. E por isso a gente vai chorar, a gente vai clamar, vai dizer, Senhor, eu sei que o que está aqui, o sentimento não é teu. E aí a gente responde, a Bíblia diz que a gente paga o mal com o bem. E isso com a graça de Deus, porque a gente não consegue. Eu consigo. O que a gente faz é porque Deus está agindo. Sabe por quê? É porque o Espírito de Deus veio morar na gente e ele vai produzir fruto. E o fruto dele, as 9 características, fala longanimidade, capacidade de suportar, mansidão, temperança, alegria, paz, bondade, aí vem benignidade, longanimidade, né? Então ele que gera isso em nós, porque a gente não tem. Se a gente está em paz e tem paz, é porque Jesus disse, a minha paz eu vos dou. A minha paz vos dou. E o Espírito de Deus, ele gera em nós, promove em nós o fruto da paz. E é assim que a coisa acontece. Então vamos ler. Eu quero ler a partir do versículo... Queridos, me perdoe, eu tinha que pregar o texto, o tempo voou e parece que eu mais desabafei aqui. Né? Esse clamor, clamando a Deus... que a gente tem que ser um crente diferente, eu tenho que ser alguém que ama a Deus de verdade. Eu não posso amar a Deus por conveniência, eu quero experimentar Deus, eu quero conhecer esse evangelho, eu quero viver de verdade isso. Porque nós somos cercados. Eu quero viver essa palavra. E eu no começo da minha fé, eu tive muitas experiências de eu angustiado. E aí eu ia pregar o evangelho para uma pessoa e eu dizia, não, mas Deus te abençoa, Deus te dá paz. E aí depois eu falei para ele que Deus abençoe e Deus dá paz, mas eu estou angustiado. Tem alguma coisa que... Eu não estou lendo direito a história, eu não estou lendo direito a circunstância. Não estou fazendo de maneira correta a leitura. Então quando Paulo, ele recebeu o sofrimento, quando Pedro recebeu o sofrimento e ele foi preso e levou chicotadas, sabe qual foi a leitura que Pedro fez? O Pedro, depois ele saiu pulando de alegria. Ele saiu pulando de alegria porque ele foi achado digno de sofrer por amor a Cristo. E as cartas dele, ele fala, olha, sofra, mas que o sofrimento não seja porque você é mentiroso, não é porque você se mete nas coisas alheias. Se você estiver sofrendo, sofra porque você é uma pessoa boa. E aí você santifica Cristo no coração. E é porque você está sendo perseguido, porque você está amando, porque você está perdoando. E porque você está manifestando o caráter de Cristo. Você está santificando Cristo no seu coração. Se o sofrimento for por causa disso, ele diz, bem-aventurados são vocês. Na Mateus, no Sermão da Montanha, bem-aventurados são vocês quando disserem qualquer mal a respeito de vocês. Então, que quando falarem mal, que seja mentira, aí você é bem-aventurado. Mas se for verdade, você vai padecer por mérito, você vai padecer por querer, né? Que Deus nos abençoe e nos dê graça. Então vamos lá, olha o que diz aqui. Eu vou ler a partir do versículo, eu ia ler do 19, mas eu não vou ter tempo de explicar. O versículo 22 em diante. É uma verdade direta para o seu e para o meu coração, que eu já disse em outras lives e eu quero de novo aqui repetir. Olha o que diz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém? A gente não foi consumido ainda, porque a misericórdia do Senhor é sobre nós. Está sobre nossas vidas. E ela é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, nem por dentro, nem por fora. E ainda que o corpo exterior seja corrompido, o interno é renovado. Não é? Então a gente, em Cristo, estamos garantidos. Na cruz ele venceu. Aí o versículo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande
é a tua fidelidade. Deus é fiel e grande é a fidelidade dele. E olha, quem está confessando isso é Jeremias no meio de muita dor, no meio de uma pandemia, de todas as formas, de um jugo. Renovam-se a cada manhã. Essa é a fidelidade. A minha porção é o Senhor. Oh, queridos, às vezes a gente quer isso, quer aquilo, aquilo outro, mas que a gente possa estar satisfeito e se contentar com essa verdade. A minha porção é o Senhor. E essa é a ideia de quando Israel chega na Terra Prometida, cada tribo recebe ali a porção de terra, mas a tribo de Levi, ela não recebe nenhuma terra. Eles recebem o sacerdócio. Então Deus dá terra para todo mundo, mas para essa tribo não. E aí ela fica sem, e aí a sua porção é o Senhor. O seu serviço é o Senhor, né? A sua porção. Então aqui é essa, a minha porção é o Senhor, que a gente possa ter esse entendimento de que o Senhor é a nossa porção, de que em Cristo nós temos o sim de Deus, de que nós somos propriedade exclusiva dele, somos o seu povo, nação santa. Olha o que ainda diz, versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Espere no Senhor, ele é fiel. Grande é a sua fidelidade, ele não vai te decepcionar. Continue firme. Eu não sei o que Deus vai fazer, não tenho a mínima. Já estive em muitas situações de falar assim, e agora? E hoje eu não consigo nem explicar como foi Deus resolveu o problema, como é que Deus me tirou. Porque nenhum problema é grande demais diante do nosso Deus. Nenhum temor é maior do que o nosso Deus. Ele é maior do que tudo, ele é maior do que todas as coisas. Bom é aguardar, versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor. A salvação é do Senhor e vem dele. E isso é em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo, esperar no Senhor, confiar nele, esperar na sua graça. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Fica com essa palavra aí no seu coração, meu querido. E que saiba disso. A pandemia vai passar e o meu medo, o meu temor é esse. Eu não quero ser o mesmo. Eu quero ter crescido. Eu quero me tornar uma pessoa mais parecida com Jesus no amor, no cuidado, no perdão, no zelo, na manifestação da graça. Olha para os evangelhos, veja como Jesus se aproximou das pessoas. Como Jesus sempre, todas as pessoas, ele encontrava o moribundo, como ele encontrava o leproso, como ele encontrava, como ele se relacionava, a sua vida manifesta. A revelação de Deus. Jesus é como Deus é e como o homem deve ser. Ele é o nosso padrão. Que você e eu tenhamos provocar o nosso coração, provocar a nossa autoavaliação, de olhar para nós e descansar, saber, olha, bom é o Senhor para os que esperam nele. Diga isso para a sua alma e esperar na sua graça. Bom ele diz assim, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aqui fala, minha porção é o Senhor. Vamos pensar durante a semana nisso. Amanhã, às 8 horas da noite, nós estaremos aqui de novo, lendo um salmo, buscando do Senhor aí uma palavra para o nosso coração. Eu queria falar com você nisso. Então fica esse texto e aquilo que a gente falou, fazendo essa avaliação, né? Eu sou sal da terra, luz do mundo, eu sou habitado pelo Espírito Santo, eu sou família de Deus. Há uma trindade aí, né? A igreja
você pega a Trindade e a igreja. Então, o Pai, a igreja é a família do Pai. Efésios diz, somos família de Deus. Né? Você pega o Filho, no Filho, a igreja é o corpo do Filho. Nós somos o corpo do qual Cristo é o cabeça. E no Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo. A ação da Trindade sobre nossas vidas, queridos. Nós estamos bem, amém? Em Cristo estamos salvos, em Cristo temos paz, em Cristo temos vida, em Cristo estamos protegidos, em Cristo estamos no abrigo secreto, em Cristo a mesa é farta e suprida, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo a oração é ouvida. E que Ele nos ensine a orar, que Ele nos ensine a orar. Baseado nisso, assim, o Senhor é a minha porção, eu vou esperar nele, eu vou continuar nele, e que Ele tenha todos os espaços, que Ele tenha toda a minha atenção, da minha devoção, que de fato a minha vida que é dele esteja a serviço dele. Amém? Diga isso para Deus. Olha, a minha vida pertence a Deus, então que ela esteja a serviço de Deus. E não existe outra forma de estar a serviço de Deus senão vinculada ao corpo. De novo, a Trindade é família, a igreja, família do Pai, corpo do Filho e templo do Espírito Santo. Fora disso, aqui, ela não conhece a Deus. Ela pode até fazer parte de um ajuntamento, mas ela não faz parte disso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Obrigado, Deus, por essa família que o Senhor me deu, por esse corpo que o Senhor me inseriu. E obrigado pelo envio do Espírito Santo que em nós habita. Eu quero pedir, Senhor, por cada uma das vidas que estão nos ouvindo e por aquelas que também vão nos ouvir depois, pois isso estará gravado. Que o Senhor direcione, sejam tocadas, moldadas e motivadas a buscar e conhecer o Teu Evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. Sei que esse é um versículo que foi dito de várias formas e talvez foi até banalizado por algumas pessoas, mas ela continua sendo a Tua verdade. Talvez por muito ser dito, se perdeu a noção do que verdadeiramente significa e fazer uma crítica a quem usa, mas quero exortar o nosso coração a olhar para a Tua palavra e buscar a revelação do Teu Santo Espírito, que é o intérprete da Escritura, a encher o nosso coração da Tua verdade, a verdade que liberta, a verdade que edifica, a verdade que salva. Por isso, Senhor, visita cada família, cada coração, cada um dos meus irmãos. Com o entendimento, a dar-nos a graça de experimentá-lo, Senhor. Socorre meu irmão, amigo. Eu sei que há muita dor, muito sofrimento. Nós nos solidarizamos. Nós também, Senhor Deus, nos estamos sofrendo como todos os irmãos pelo mundo. Há um fogo. Cada um tem aí a sua dor. E não existe dor maior do que a outra. Cada um, a dor é muito particular. A dor, por isso nos ajude-nos a socorrer, a sermos instrumentos de socorro. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos altruístas, a estarmos atentos à dor do nosso irmão. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos um instrumento de socorro. Que os nossos olhos estejam postos em Ti, Senhor. Nós te pedimos, faz de fato com que essa revelação inunde o nosso coração e mude nossas vidas. O Senhor é a nossa porção. Faz o nosso coração esperar em Ti. Faz o nosso coração aguardar em Ti. Faz o nosso coração, de fato, ter a revelação de que grande é a Tua fidelidade, de que Tu és um Deus fiel.
de que é bom esperar em Ti, de que a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias, elas são novas, elas são a causa da nossa redenção, da nossa justificação, a Tua graça, que é subproduto do Teu amor. E o Teu amor se manifesta em benevolência, misericórdia e graça. E nós Te agradecemos, Senhor, e Te louvamos. No nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Nós temos aqui ainda os aniversariantes da semana. E tem um pedido de oração aqui também. Vamos estar orando aqui. Hoje só tem uma. É isso mesmo? Orar pela Letícia Ribeiro. Não sei se ela está aí. Se estiver aí, Letícia, dá um oizinho aí. Dá um oi pra gente. Nós vamos estar orando. Ribeiro está fazendo aniversário hoje. Dia de festa. Que Deus, que você celebre, né, com os que te amam. Esse presente, esse dom. A vida é um dom de Deus, né? E a vida é de Deus, é doada por Deus, então que esteja a serviço de Deus, para a glória de Deus. Nós temos aqui o pedido de oração da Tereza, mãe da Isaura, né? Nossa irmã pede aqui oração pelo seu sobrinho, o Jim, que está com Covid, né? Vamos orar e pedir a Deus a cura. Nós vamos orar pela Alicia, o aniversário dela, e também pela Tereza. Não sei se ela já deu um oi aí, não sei. E em seguida estaremos encerrando aí. E amanhã, às 8 horas da noite e quarta-feira, né? Nós temos aqui as 3 lives por semana. Domingo, segunda e quarta. Que é exatamente as nossas reuniões que a gente fazia no templo. Segunda-feira, oração. Quarta-feira, estudo bíblico. E no domingo, a nossa grande celebração. Onde nós aqui com o coração ardendo, coração feliz, né, com a nossa comunicação, com a proximidade, com a gente saber notícias de todo mundo, cada vez que a gente se comunica de alguma forma. Fiquei muito feliz ontem com o grupo de casais que se reuniu lá pelo aplicativo, pelo Zoom. E fica aqui o meu desejo demais, né? Eu queria mais, por mim eu tinha um desses por semana, né? Só o fato da gente se ver, da gente conversar, da gente ouvir, né? Saber como é que um outro tá, e passa rápido. Vocês viram que foi assim, ó, muito rápido. Então fica aí nosso apelo. Quem tiver pensando como eu, coloca aí um apelo aí para os nossos líderes, de repente aí se motivarem e fazerem mais para a gente ter mais tempo assim, né? Isso na orientação do Senhor, que a gente possa celebrar o Senhor comunicando um ao outro, tá joia? É isso? Oração pelo Marcos, a irmã Maria. A oração pelo Marcos, a irmã Maria também está pedindo a oração pelo Marcos. Vamos orar para que a minha oração para a vida do Marcos é que ele tenha um encontro poderoso, o Senhor se revele a ele. Sabe, existem alguns encontros que Deus... por exemplo, aquele encontro de Paulo, quando ele era ainda Saulo. Eu oro para que quando o Marcos estiver andando em direção a um lugar, que o Senhor apareça para ele ali, o Senhor, talvez não da mesma forma que aconteceu com Paulo, mas que seja uma manifestação poderosa, né? Que ele, como Paulo foi jogado por terra, que todas as nossas estruturas sejam caídas também, e o Senhor ali impacte a vida dele, e que ele levante, assim como Paulo caiu Saulo, ele levantou caiu Saulo e levantou Paulo. Assim aconteça na vida do Marcos, né? E que Deus abençoe, que seja assim na vida do Jim também, que haja essa restauração e esse encontro poderoso com o Senhor Jesus, e que todos nós tenhamos uma experiência maravilhosa com o Senhor, tá bom? Eu me empolgo aqui, não quero parar de falar, mas é necessário, é importante parar de falar também. Obrigado por nos suportar. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar pela Letícia,
que está fazendo aniversário hoje. Que sobre a cabeça dela não cesse o óleo, que as vestiduras brancas, e que ela aprenda a discernir o tempo, contar os dias, celebrar a vida que é dom do Senhor, reconhecê-lo em tudo e estar firme e conectada cada vez mais no corpo, nos vínculos do amor, o Evangelho de Jesus Cristo manifesto em cada relação, Senhor. Que na vida dela, na família dela, e que ela experimente tua bondade todos os dias. Essa é a nossa oração. Também nós oramos, ó Deus, pela vida da Tereza, do Jorge, da Isaura, toda essa família, pela vida do sobrinho, que é o Jim, que está enfermo com a Covid, Senhor. Nós pedimos que a tua boa mão esteja sobre a vida dele, que ele experimente ali, que tenha uma experiência com o Senhor, que ali fique marcado e seja notória a tua presença na vida dele, que ele tenha ali uma experiência inesquecível com o Senhor, uma experiência transformadora, maravilhosa, Senhor Deus bendito, é o que nós te pedimos, e nós na autoridade do nome de nós repreendemos toda a enfermidade saia desse corpo no nome de Jesus Cristo e que ele seja restaurado e receba a nova vida que só há em Cristo Jesus. No nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, boa semana a todos. Amo vocês. Que vocês sejam enriquecidos com a presença do Senhor, sejam experimentados, que haja algo novo, que vocês tenham testemunhos maravilhosos. Não deixe passar esse período sem você registrar aí os seus, as suas resoluções. Quais são as resoluções que estão acontecendo? Grave vídeos, textos, escreva salmos, escreva... Faça algo maravilhoso. Deixa o Espírito de Deus dirigir você. Tá bom? Glória a Deus. Tereza, Deus abençoe minha irmã. Deus abençoe Simone, Neil, Diana, Thalita, Bianca, Letícia e tantos nomes aqui. O Tiago e tantos nomes que eu já citei no começo, citando de novo agora. E... tinha mais de 40 e tantas pessoas aqui, agora estamos com 31. Deus abençoe Daniela Reis, você e sua família, seu coração, que experiências grandiosas vocês tenham, no nome de Jesus, desafios novos pela frente. Pode até não mudar nada aqui fora, mas se aqui dentro mudar, em nome de Jesus Cristo, nós podemos fazer muita coisa, mudar. Sal e luz, fazendo com que o Evangelho de Jesus Cristo se torne manifesto. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu quero agradecer pela vida de todos, que o teu nome seja engrandecido, que o teu poder, a tua bondade seja experimentada por cada um de nós. Meu Deus, os desafios que os irmãos têm pela semana, os anseios, os medos, aquilo que tem para amanhã, nós sabemos que existe um medo saudável, que é a preocupação saudável no sentido de ser instrumento de bênção na vida de outro. Mas lança fora de nós o medo da preocupação com a gente mesmo, porque o verdadeiro nos ajuda, Senhor, a ser inundados por esse amor. Socorre-nos, porque somos atacados e sondados e somos assombrados pelo medo. E que a luz da tua palavra, a luz do teu amor, a luz da tua alegria, a luz da tua presença, seja resplandecente de tal forma a dissipar toda a sombra de todo medo e sejamos gratos e possamos celebrar a tua bondade no nome de Jesus. Amém? Beijo no coração, Deus abençoe todos vocês. Até amanhã, 8 horas da noite, viu? Convide. Deus abençoe. Amo vocês.